Estamos de volta com Antenados Pergunta e hoje com ele, o ex-candidato à presidência da República, pastor Everaldo. A gente começou falando sobre a Petrobras no bloco passado e o Michel tem uma pergunta para o senhor. Na verdade, eu quero dar continuidade à questão que o Felipe colocou. O Brasil, ele idolatra o Estado. A gente sofre de uma idolatria do Estado, um Estado grande que tudo domina, que entra nas nossas casas, diz, por exemplo, como a gente deve educar o nosso filho, que administra as principais empresas do país. E o senhor defende a linha liberal, né? Que acredita que quanto menos Estado, melhor, que a gente tem que enxugar a máquina, diminuir ministérios e tudo mais. O liberalismo político me parece o óbvio, né? Me parece, por isso que eu falei que o senhor é um profeta do óbvio, porque eu acho que o senhor foi um profeta mesmo, né? Mas uma profecia já anunciada, né? Sistematizada. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, e se esse escândalo da Petrobras não vem legitimar tudo aquilo que o senhor veio falando, né, na campanha, de que é para esse caminho que o Brasil precisa tomar, né, de enxugar o Estado. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? O que significa privatizar a Petrobras? Por exemplo, uma amiga minha viajou para os Estados Unidos, com $30 ela enchia o tanque de um Honda Civic. Aqui com R$60 eu coloco um quarto de tanque do meu Fiesta. Né? Porque... Hoje, para abastecer um carro comum, aí dá R$180. O governo se gloria de, não, nós produzimos petróleo, temos, isso aqui, só que é tão caro para a gente, de que adianta a gente ter tanto? A Petrobras, o senhor pode desenvolver Michel, esse assunto? Nos Estados Unidos, o petróleo continua americano, continua deles. São em torno de 8 mil petroleiras, empresas de petróleo, 8 mil. Nos Estados Unidos só tem uma estatal. Os Estados Unidos só tem uma estatal, que é a NASA. Uma estatal. Então, o que acontece é o seguinte, hoje, por exemplo, no caso da Petrobras, no Rio Grande do Norte, que eu conheço, fui lá, vi o poço lá, tem N poços da Petrobras fechados. Por quê? Onde fica aquele cavalo, aquele martelo ali, né? Tirando ali. Porque, economicamente, é inviável. A estrutura da Petrobras é muito pesada para fazer aquilo. Se ela privatizasse aquele poço para uma pessoa, até a empresinha dele lá, ele com o filho dele, com a mulher, enfim, ele tem um caminhãozinho dele, então para ele que dirige, que pode ir lá pegar aquilo ali, ele ia poder ganhar um salário e o petróleo estaria sendo brasileiro, seria do Brasil, ele ia pagar os impostos e ia gerar impostos e dividendos para o Estado, ok? Então, quando nós defendemos o Estado mínimo necessário, é porque o Estado ele tem que cuidar especificamente, ele tem que cuidar da educação, da saúde e da segurança. Isso todo lugar do mundo é assim. Agora você pega os exemplos, pega a Coreia do Sul, que depois daquela separação que teve ali, o orçamento da Coreia do Sul na educação foi em torno de 45%, 48%. Hoje, a Coreia do Sul é um dos expoentes do mundo em termos de tecnologia, em termos de, enfim, de tudo de coisa de bom que você pode ter lá. Por quê? Porque é iniciativa privada. E na Coreia do Sul tem um caso assim, a igreja lá, André, a igreja, não sei se vocês conhecem, não é só o Pongshu, não, são outros lá. A igreja lá se preocupou, está preocupada e ela forma muitos missionários, né? A igreja investe muito em missionários, mas se preocupou até investir na juventude para estudar, para ser deputado, para ser desembargador, para ser juiz e para ser presidente da República. Me corrija só se eu estiver errado numa informação. Hoje nós dizemos que o petróleo é nosso, mas na realidade, pelo que eu saiba, se eu estiver cavando no meu quintal e descobrir petróleo, aquele petróleo não é meu. Aquele petróleo é do governo. Mesmo que esteja no meu quintal, o governo vai vir, ele vai me dar uma mesadinha, um faz-me rir para eu ficar quieto, mas aquele ali deixou de ser o meu quintal, deixou de ser o meu petróleo e pertence à União. Coisa que já se fala em se fazer com a água, por causa do racionamento. Nos Estados Unidos, se eu cavo um buraco, desculpa, o petróleo, eu estou milionário, porque aquele petróleo é meu. E aí eu vendo para o governo se eu quiser. A privatização faria, numa ideia muito louca, com que o petróleo fosse pela primeira vez meu?
Não, eu digo, o petróleo, ele sempre vai ser o produto, o mineral, tanto faz, o ferro, o petróleo, enfim, os minerais, eles são do ente do Estado. E você, no caso dos Estados Unidos, você é o explorador, né? Você fornece, né? Hoje, nós temos aqui no Brasil já algumas experiências de produção de energia. A pessoa faz uma usinazinha de energia na sua casa, ou então ela até, vocês já viram por aí, botaram essas, como é que é, energia solar, né? Energia solar, e como ele tem um excesso, ele produz aquilo, ele tem um excesso, ele vende para a rede, vende para o Estado, não é isso? Então é a mesma coisa, o petróleo. Então, se você tivesse, você teria ali, você iria ganhar, tem as regras estabelecidas, cada nação, cada Estado tem a sua regra, e você vai fornecer. O petróleo é americano, tem as regras todas, e você vai ganhar sobre aquilo ali. Hoje, o governo, quando você tem, pelo monopólio da Petrobras, é ele que faz a exploração, é ele que faz tudo ali, e aí você recebe um royalties. O exemplo que você citou, nos Estados Unidos, é que você achou, você faz a exploração, você coloca ali ou vende para outro, coisa e tal, e você então tem que fornecer o petróleo, vender para o governo, e o governo te paga aquilo ali, você paga os impostos, tudo. Então é uma empresa normal, uma produção normal. Ou seja, a receita que dá certo está pronto. A gente está vendo nos outros países. Por que isso não acontece aqui? Porque, lamentavelmente, meu querido irmão Michel, a ideologia do governo desses 12 anos que está aí é a ideologia que já deu errado no mundo todo. Mas eles não acreditam nisso, né? Aplicaram essa teoria gramicista de aparelhamento do Estado, tomando conta do Estado, porque Gramsci é isso aí, não vamos pela guerra, pelas armas não, vamos tomando o Estado. Não tome quartéis, tome escolas. E aí vamos fazendo o quê? Vamos desagregando os princípios morais, fazendo a anarquia no sentido do moral, da ética, essa coisa toda, cultural. Para poder você assumir. Então é isso que eles têm feito. Então vamos dizer, essa ideologia. E naturalmente conseguiram, com muita, aí eu digo assim, com muita perspicácia e mentira, enganar a maioria da população que está sendo agora abrindo os olhos e vendo que não era a realidade. Então, eu sempre digo, lamentavelmente, a nossa atual presidente, o DNA dela é da mentira. O DNA desse governo que está aí é da mentira. Eles sempre falam uma coisa, sabendo que não vão fazer aquilo. Já viste a campanha, essa última campanha, por que está acontecendo agora? A atual presidente, eu acho que uma audiência que ela teve no Senado, agora não me recordo a data, 2003, 2005, se não falha a memória, ela, quando foi questionada sobre um assunto, ela disse que mentiu para salvar a vida de alguns amigos dela, quando estava naquela situação do regime militar. Ela disse, não, eu tive que mentir para salvar a vida dos meus amigos. E agora ela continua fazendo a mesma coisa, ela fez a mesma coisa, mentiu para salvar o governo. Para salvar o governo, tá certo? Então vamos ver. Ontem parece que eu não vi a entrevista, que eu não estava em condições, você estava fora da coisa, mas disse que ela chamou, vamos ter humildade, vamos para o diálogo. Esse discurso ela fez do diálogo no dia da posse. Né? No dia da eleição que ela ganhou, eu estou disposto a diálogo. Mas não, o que se viu aí foi que ela não teve diálogo com ninguém, inclusive o vice-presidente Michel Temer ficou mais de um mês sem ela falar com ele no início do governo aqui, desse governo. Então, nós sabemos, né? A soberba precede a ruína, né? O velho, sábio Salomão já falou isso. Não, é um governo soberbo que acha que eles que estão com a verdade, né? E acha que o que eles fazem está certo. Então, vamos dizer, na realidade, o que nós vemos é essa situação difícil. Pastor Everaldo, claro. o líder deu uma declaração, o líder Cibá Machado, deu uma declaração dizendo que as manifestações de domingo foram promovidas pela CIA. A pergunta é, o governo ele não consegue enxergar o que está acontecendo nas ruas, 2 milhões de brasileiros no mínimo nas ruas, só acho que não consegue entender, não consegue dar uma resposta. Eu vi a entrevista da presidente ontem inteirinha, ela fala muito sobre humildade, mas ela acaba resvalando daqui a pouco, fala assim, vocês estão querendo fazer que isso é um confessionário, isso aqui não é um confessionário, eu não estou aqui para confessar nada. Eu acho que o governo não consegue entender o que a rua está dizendo, o que as ruas estão dizendo? O Níger, né? Olha só, eu fui criado, conforme falei, sou neto de pastor, filho de pastor, tenho filho pastor. Meu pai é vivo ainda, pastor da Assembleia de Deus de Magé, tem 82 anos. Papai não gosta que eu fale isso, não. Mas quando a gente era criança, vamos dizer, entrava, apagava a luz. Quem foi que apagou a luz? Não, aí ficava naquele negócio, né?
Olha, quem foi? E se você mentisse, levava umas lambadas mesmo, para poder você aprender que era verdade. Umas lambadinhas de leve. É lambada mesmo, tem esse negócio, palmada, né? Está lá, corrige o seu filho, né? Não está escrito, né? Não espanque ele, né? Mas umas palmadas não faz mal nenhum. Hoje tem essa lei da palmada, esse negócio aí tudo aí. Mas então meu pai me ensinou o DNA da verdade. Eu fui criado na verdade. Se falasse mentira, era uma surra que levava. E, lamentavelmente, esse pessoal acredita, o DNA deles é... Eu tive um relato de uma pessoa muito próxima que me detalhou que a atual presidente, se vocês verem, parece que foi em 2013 ou 2014, ela teve em Cuba. E teve lá, visitou Michel. Saiu uma foto, visitou o Fidel Castro, não Michel Temer, visitou o Fidel Castro. E tem uma foto que ela está assim, olhando para venerando o Fidel Castro, não é isso? E aí uma pessoa que estava na comitiva, por acaso, disse que ficou abismada da maneira que ela realmente, aquela foto retratou a realidade, ela estava endeusando o Fidel, né? Assim, admirada de estar ali com aquele Deus, né? Então, vamos dizer, o DNA desse pessoal é isso aí, eles acreditam nisso, então ficam cegos, por se dar uma declaração dessa. Qual é a sua visão? O que a rua está dizendo? O que as ruas brasileiras estão dizendo? Olha, eu acredito que qualquer pessoa de bom senso está dizendo que o negócio está ruim, que tem que mudar. Isso é a favor do impeachment? Não, até agora não tem uma razão, assim, para que você... Não tem um fato determinante para o impeachment, não tem. Ainda que o impeachment é político. Não, pode ser político, pode ser coisa, mas até... Tem que tocar a presidenta, o partido dela. Eu acredito o seguinte, não cabe no momento, ainda não cabe, não tem uma evidência para... Seria bom para o Brasil? Não seria, não, né? Não é bom, não é bom. Mesmo sendo oposição, não é bom ter isso por causa de economia, pode... Institucionalmente não seria bom para o país também. Eu não votei no Collor, tá? Eu não votei no Collor na época. Mas eu quero dizer o seguinte, ainda bem que entrou uma pessoa como Itamar, né, que fez ali um verdadeiro governo de coalizão, chamou todas as forças, teve habilidade para a gente sair daquele momento. Mas é um trauma, né? É um trauma para a nação brasileira, um impeachment, né? Então, minha visão é que a rua quer mudança. E meu desejo é que a presidente Dilma, como a mandatária, né, a pessoa que está lá legitimamente eleita, mesmo que enganou, mesmo que falou uma coisa e está fazendo outra, mas tinha que chamar as forças políticas. Gente, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos ouvir. O que precisa fazer? Não é fazer do jeito que está fazendo. Está fazendo é colocar a carga em cima de quem produz nesse país. Se você é um assalariado, a carga vai aumentar para você. Se você é um empresário, a carga vai aumentar para você. E o governo não faz a sua parte? Eu estou vendo. O Antenados vai para um break, mas a gente volta rapidinho. É já já.